acabou a nossa série de oração. Faço o Pai Nosso hoje, termino domingo, oração sacerdotal, João 17. Se você quiser adiantar o culto de domingo, você lê o capítulo 17 de João, vai ser muito legal. E eu vou com algumas coisas hoje. Amém, amados? Review básico para contextualizar todo mundo, vamos lá? Então, a igreja começou com oração. Amém? Atos 1,14 diz, todos estes perseveravam unânimes. Vai, você lê comigo, 1, 2, 3, e todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja começou em oração. Ele falou, retirem-se, juntem, fiquem lá orando, no mínimo 10 dias, amém? 7 ou 10 dias ficaram ali orando, até que o Espírito Santo veio. Vai, próximo. Jesus disse também, e também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as... Vós, porém, a tendes transformado em um covil de salteadores. Se a casa do Senhor deveria ser chamada casa de... Quando eu venho na igreja tem que ter o quê? Tem que ter o quê, irmãos? Pode ter louvor, pode ter todas as coisas, mas tem que ter o quê? Oração. Não é verdade? Se eu vou numa panificadora, o básico que tem que ter lá, o que tem que ter? Pão. É óbvio. É ou não é? Então você vem na casa, que é uma casa de... Tem que ter o quê? Oração. Se você chegar no panificador e não tiver pão, você vai falar o quê? Pode fechar esse negócio aí. Amém? E nós somos a casa do Novo Testamento. Nós somos o templo do Espírito. Então, dentro da nossa vida também tem que ter o quê? Oração. Eu falei sobre as palavras do Antigo Testamento que mais ligavam a oração. O que é oração em si? Pode passar lá, por favor. Oração... Os apóstolos... também entenderam que eles tinham que ficar em oração, se juntar em oração era o importante. E quanto a nós, Atos 6,4, nos consagraremos ao ministério da palavra. Os líderes da igreja falaram, a gente tem que ficar em oração. Mais importante que fazer qualquer outra coisa é nós temos que estar alinhados com Deus. Escutando, ouvindo. Amém? Vai, próximo. Falei as 6 palavras de oração, isso. Agora sim, o que é uma oração, pastor? Oração é um sinal, uma marca da declaração que me guia para a graça de Deus. Então, quando eu estou orando, já vai exigir algo de mim que eu estou orando para um Deus que eu não vejo. Então, vai exigir o quê? Você fala fé. Vai exigir o quê? Fé. Porque a fé é a certeza, as coisas que se espera, a convicção daquilo que não. Se eu parei e orei para Deus, estou orando, já vai ter um nível de fé. Essa é a marca dessa declaração daquilo que eu orei, que vai guiar para a graça de Deus. Explicando as palavras, né? No original, quem estava nos outros dias entende aqui o que eu estou falando. Estou em todas as palavras originais. A outra palavra é súplica, a outra palavra é misericórdia, quando eu peço para Deus. Shalal é pedido, ou seja, quando eu percebo algo, eu posso pedir, sei que Ele pode dar. Zá, que eu preguei, que é clamor, é o grito, né? A conexão da minha alma com aquilo que eu desejo. E a palavra intercessão, que é a visão que marca, ou a cruz, uma nova liderança. Eu percebo algo, eu posso interceder por aquilo. Amém, amados? Se eu vejo, eu intercedo. Se eu não vejo, eu não vou interceder. Amém? Ótimo. Depois eu falei no último domingo, pregar sobre Jesus é sempre o que eu mais gosto. Né? Pastor, porque você não prega sempre Jesus então, né? Poderia só pregar sempre Jesus, mas às vezes a gente vai agregando ensino no sentido de sermos edificados. Não é verdade que a maioria das pessoas não conhece tão bem o Antigo Testamento? É ou não é verdade? Se eu perguntar, às vezes eu escuto cada coisa de quem fala, né? Falo, meu Deus do céu, só Jesus para me ajudar. Né? Mas então a gente vai ensinando, mas eu sempre fecho com o Novo Testamento, Jesus, a Nova Aliança. Sempre, você pode olhar, todas as pregações minhas vai ter um último texto, eu vou fechar com Jesus. Domingo eu pude pregar só da vida de oração de Jesus. Que delícia que foi, né? Falar do meu amado e da vida que ele levava de oração. Jesus investia, fazia muito em oração. É o que chama a atenção dos discípulos. Amém, amados? Então, vamos lá, próximo. Temos uma firme convicção, né? Marcos 11:24, Jesus diz, por isso vos digo, que? Vai, 1, 2, 3 e leia comigo. Por isso vos digo que tudo quanto? Espera aí. Por isso vos digo que? Não entendi que o quê? Não entendi. Algumas coisas? O quê? Tudo que pedirdes, crede que, e assim será convosco. Então eu tenho a fé para pedir, e eu tenho a fé de crer que eu vou receber. Amém, amados? Mas como é que eu peço para Deus, hein? Como é que eu peço para Deus, hein? Oração. Não é pedir reclamando, não é fazendo, amado, você é tão maravilhoso saber. Ó, jovens, tudo que vocês querem, vocês podem pedir, hein?
Oração. É reclamando? É gritando? É esperneando? É falando mal? É como? Orando. Eu não vou conseguir nessa série por causa do cenário que eu preciso avançar, mas você vê o comportamento da igreja primitiva, a primeira igreja, qualquer coisa eles resolviam como? Orando. É até chato, mas é assim que tem que ser nossa vida. A gente tem que pedir as coisas em oração. Aí ele fala que tudo quanto pedir em oração, crendo, crede que recebestes, e assim será convosco. Né? No domingo, o básico que eu falei é, creia. Oro, creio, recebo. Eu me lembro meu filho mais novo, uma vez que eu pedi para ele orar, que eu estava com dor de cabeça, depois não tinha sarado, que eu creio nas orações das crianças, né? Eu falei, filho, ora de novo aí pro pai dele. Já orei, pai. Já está curado. Tipo, né? Quase que ele falou, até quando ficarei com vocês, geração incrédula? Né? Só faltou falar isso. Mas é basicamente isso. Oramos, cremos. Amém? Fé igual de criança. Vai falar, a gente crê, ora, então tem que orar. É o que chamou a atenção dos discípulos. Pode passar. Né? Lucas 11:1 diz assim, de uma feita ou acontecendo isto, estava Jesus. Quando? Um dos seus discípulos e pediu. Meu Deus, vocês estão meio tristes, o frio faz isso? Uns meses atrás estava todo mundo comemorando que tem os arzão aí grandão, tem mais 2 ainda que dá para chegar. Né? E eu sempre falo, ar-condicionado é luxo para nós, porque aqui é mais frio do que calor. Né? Olha para quem está dizendo, se prepara, irmão. Né? É ou não é? Tudo bem que tudo pode mudar, né? Pode ser que amanhã tenha 50 graus de novo. Mas, né? É mais normal passar frio. Né? Daqui a pouco vamos falar, tem que tampar os ar ali e colocar uma lona que está entrando muito vento. Não, a gente traz blusa e fica feliz. Amém? E a gente fica acordado no frio, essa é a vantagem. Uns não, que eu estou vendo uns tão encapotados que eu não consigo nem ver se vai aguentar assim no quentinho. Mas vamos lá. Os discípulos, o que chamou a atenção deles foi a vida de oração de Jesus. Ninguém perguntou como é que ressuscita enfermo, ninguém perguntou como é que anda sobre as águas, ninguém perguntou como é que multiplica pão, ninguém perguntou isso. O que eles perguntaram foi, nos ensina como? Orar, porque eles entenderam que a oração era a chave, era o acesso para todas as coisas acontecerem. Então nós deveríamos ficar muito empolgados em saber e perguntar para oração. Sim ou não? Sim, se tudo quanto eu pedi em oração eu posso receber? Já imaginou? Tudo significa o quê? Tudo mesmo. Você pedir de acordo com a vontade de Deus, Deus tem toda a provisão. E aí, na sequência desse texto, ele fala assim, ó, vai, próximo. Mateus, seguindo, né, em Mateus, porque em Lucas ele coloca essa oração, o Pai Nosso, um pouco mais resumido, mas em Mateus está bem descrito. Ele fala assim, então, indo para Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim. Ok. Jesus começa a colocar alguns princípios de oração. Do sacerdócio dele, sacerdócio de Melquisedeque, que é o de Jesus, está lá em Hebreus, ele ensina como a gente deve orar. Amém, amados? Como nós devemos orar, pastor, né? Que isso é uma coisa que as pessoas perguntam muitas vezes, como a gente tem que orar? Me ensina a orar. Então Jesus começa a colocar um padrão aqui, eu sei que o pastor Eduardo falou um pouco de Pai Nosso, o Lucas ministrou um pouco de Pai Nosso e o João ministrou um pouco de Pai Nosso. Então já tivemos nas quintas-feiras algumas aproximações, né? E perspectivas. Eu vou fazer um panorama geral bem simples. Amém, amados? Mas eu creio que vai nos ajudar muito em nome de Jesus. Primeira coisa que Jesus começa a instruir como orar. Leia comigo oração. Portanto, vós orareis assim. Ótimo, pausa. O que ele fala? Não entendi. O que ele fala? Se você fizer uma busca, buscando assim nas Bíblias de estudo, né? A minha é digital, eu faço meus estudos assim, você coloca Pai Nosso, você vai encontrar diversas passagens de Pai Nosso no Novo Testamento da Bíblia. O que está escrito Pai Nosso? O nosso Pai, tá, na verdade, você procura Pai Nosso, ele procura as duas palavras. Vai dizer nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai. Sabe o que vem na sequência? Abraão. Jesus começa a mudar a perspectiva, ele fala, nosso Pai não é ninguém nessa terra, nosso Pai é alguém que está nos céus. Amém, amados? O meu Pai, o nosso Pai, então nós vamos orar assim, olha o que ele está falando. Eles perguntaram, nos ensina como? Nos ensina como? Para quem que ele está orando? Você fala, para Deus, para quem que ele está orando? Para Deus, então ele fala, quando vocês forem orar, se coloquem na mesma posição que eu, de filho. E ele fala, Pai, nós. Posso ouvir um amém? Eu não sei como é que foi a sua vida e a do seu pai, mas deixa eu te dizer, quando você se junta, quando você aceita aquele Jesus, você tem um pai que está nos céus. E ele é meu pai, ele é seu pai. Ele é meu pai, ele é seu pai. Ele é meu pai, ele é seu pai.
Ele é meu pai, ele é seu pai, ele é o pai do qualquer ministro ungido que você achar, de qualquer pessoa que você falar, é o mesmo pai. É o mesmo pai. Quem aqui tem irmãos? Levanta a mão. Uma grande maioria. Quem já brigou com seu irmão por causa de alguma coisa? Exige justiça. Você deu isso para ele, tem que dar para mim. Alguém já fez isso? Quem já fez isso? Sim ou não? Não, seja sincero, vai. Quem já fez isso? Todo mundo já falou, você deu não sei o que para um, o presente do outro foi isso. Sim ou não? Sim. Por que você tem coragem de demandar isso? Você está pedindo para o seu? Ou para a sua mãe? Não é isso ou não? Sim. Por que você está falando isso, pastor? Então nós temos que ter essa mesma ousadia, em nome de Jesus. Se o pastor pode orar e pedir qualquer coisa e cure outras coisas, o pastor não é mais filho do que eu. Somos todos filhos. Ih, parece que uns não estão acreditando. Pai, nosso, coloca numa posição de intimidade, de apropriação. Apropriação é uma das melhores coisas que a gente pode ter. Esse senso de que eu pertenço. Amém, amados? Senso de pertencimento é inerente do ser humano. A gente foi feito para ser parte de um corpo. Então, se você não for parte da igreja, você vai ser parte de uma gangue, você vai ser parte de uma ideologia, você vai ser parte de um time, você vai querer participar de algo maior do que você mesmo. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Vou querer fazer parte de uma marca, né? Aí o tênis custa sei lá quantos R$1.000. Quero ter para você dar. Não é assim? É ou não é? É assim. Então, por que você está dizendo dessas coisas, pastor? O Pai Nosso já junta isso. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Pai Nosso que está onde? Pai Nosso que está onde? Nos céus. Não está aqui nessa terra, não está no meio da corrupção, não está no meio dessas coisas. Pai Nosso que estás no céu. Daqui que ele fala. Santificado seja o teu nome. Teu nome é separado de todas as coisas. Teu nome é maior que todas as coisas. E colocou o seu nome sobre todas as coisas. Amém, amados? Seu nome é a sua palavra. E quem declarar o nome do Senhor será salvo. Estou citando diversos versículos, tá? Para quem não sabe. Quando eu falo rápido, eu estou citando versículo. Mesmo que pareça que você não está entendendo. Mas seu cérebro vai gravar em nome de Jesus. Né? Que as pessoas falam, pastor, fala rápido. 3 cultos você acostuma. Eu te prometo. Quem já veio mais que 3 cultos? Né? Ótimo, então você já acostumou. Senão você não voltava mais. Né? E mesmo assim, mesmo que você não entender tudo, eu falo bastante coisa, então já dá para entender 40 minutos de culto, né? Que eu falo em velocidade 2, já está bom, já está ótimo para nós. Consegui me fazer entender nisso, sim ou não? Primeiro princípio do Pai Nosso é saber que nós acessamos a Deus como filhos. 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 Se Deus é Pai, Deus é o quê? Da nossa casa. O que Ele é da nossa casa? A força da casa. E eu sou o quê? A continuidade da casa. Meu pai está no céu, eu estou onde? Na terra. Eu sou a continuidade dele aqui na terra. Amém? Né? Indo para as palavras, lá para quem lembra de família, é só olhar para os quadros, lá, você vai lembrar, ó, força da casa, tá lá, né? Vai, próximo. Vamos lá. Venha o teu e faça-se a tua vontade. Lembra quando eu preguei sobre intercessão? O que é intercessão? É ver algo e me guiar para uma outra direção. Amém? Porque eu sei que Deus está no céu, que Ele é o meu Pai, que Ele é santo, que Ele é separado, que no céu tudo funciona. Está perfeito, o mundo visível foi feito do invisível. Então eu posso orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita. Não entendi, seja feito o quê? Não entendi. Onde? Como ela é na terra, como ela é a vontade de quem? Não entendi. Então na oração já sempre eu tenho que lembrar que embora eu esteja pedindo a orientação de Jesus por oração, é que eu peço que seja feita. Que seja feita assim como ela é Por que eu peço que seja feita a vontade do Senhor? Porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e às vezes eu acho que é bom, mas às vezes não é bom. Quem é filho aqui de alguém? Todo mundo era para levantar a mão. Amém. Quem teu pai ou tua mãe, ou não precisa ser filho, mas quem alguém já te levou para jantar de surpresa? Alguém já aconteceu isso ou não? Aí, já ou não? Aí você fala, eu quero ir em tal lugar, eu quero comer o cachorrão do sei lá quem, não sei qual que é o cachorrão que tem aqui na fazenda. Qual que tem? Acho que eu comi umas 2, 3 vezes cachorrão na fazenda, não como muito cachorrão. Qual?
Cachorrão, não vamos falar propaganda dos outros. Mas amém. Já, né? Mas o cachorrão do dog quente, sei lá. Né? E a pessoa quer te levar lá no outro lugar para comer. Então, Deus está no comando, ele fala, não vou te encher de dogão, tem coisa melhor para você comer. Amém, amados? Que seja feita a tua vontade, assim, como é nos... Meu Deus, graças a aproveitar que a pastora não está aqui, meu Deus, se eu tivesse casado com quem eu pedi, hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, que livramento. Amém, que tem oração que o Senhor filtra. Amém? Você nunca pensou isso? Eu penso direto, eu olho para minha esposa e falo, glória a Deus. Ainda bem que Deus escolheu para mim. Né? Deus mostrou que Deus não... Amém, amados? Escolheu, mas Deus sabe também de todas as possibilidades. Mas a gente é livre para casar com quem a gente quer. Mas não custa pedir orientação de Deus. Amém, amados? Amém? Né? Eu não acho que é um quebra-cabeça assim, que tem gente que fala, não, você foi feita só para mim e tal. Se fosse assim, alguém casou com a peça errada, bagunçava o quebra-cabeça inteiro. Nunca mais dava certo. Então não existe isso. É coisa que a gente tem a liberdade de escolher. Mas é bom quando Deus mostra, quando tem a possibilidade. É ou não é verdade? Amém, amados? Pai nosso que estais no... Santificado seja o seu. Venha a nós. O reino de Deus é retidão, paz e alegria. Que venha tudo isso para a terra, em nome de Jesus. Retidão, paz e alegria. Amém, amados? Isso. Assim na terra como ela é no... Qual que é a nossa oração, então, diária? A nossa declaração. Que venha o reino dos céus. O que Jesus falava quando ele chegava? Ele pregava e dizia, eis que é chegado. Onde você for, você tem que trazer o reino. Onde você for, você tem que trazer o reino. Onde você for, você tem que trazer o reino. Do Pai das luzes. O Senhor é o Pai das luzes. Então, onde eu for, eu tenho que agir com retidão, paz e alegria. O reino dos céus não é comida nem bebida. O reino dos céus é retidão, paz e alegria. Se eu estou vivendo com retidão, paz e alegria, eu estou trazendo os céus para a terra. Amém, amados? Vai, próximo. Esse é bom demais. Mateus 6,11 diz, eu gosto muito desse aqui. Eu já preguei esse aqui. Primeira vez que eu fiz Pai Nosso também, foi lá na Cedro. Vocês lembram quem é mais velho ou não? Ele já era da igreja, talvez os daqui é dos... Né? Você lembra, Suli? Quando eu preguei Pai Nosso? Eu gosto desse desafio que Jesus faz. O que está dizendo ali? Lê comigo, vai. Não entendi. O pão nosso de cada dia me dá? É tipo assim, Deus, toda a provisão que o Senhor tem, me dá hoje. Eu gosto do jeito que Jesus nos coloca na nossa relação com Deus. Qual que é o problema disso? O problema disso é só um. Deixa eu fazer uma pergunta. O Luquinha já foi para lá já? Tá lá, cadê o Luquinha? Tá aí o Luquinha ou não? Tá lá. O que ele gosta de comer? Ele gosta de comer estrogonofe. Deixa eu fazer uma pergunta. Se ele não passasse mal comendo muito, ele pedisse muito estrogonofe, vocês tivessem estrogonofe, vocês dariam sim ou não? Se ele pedisse, se ele não passasse mal comendo e que gostasse de estrogonofe, daria ou não? Claro que daria. Que pai não daria tudo que pode para o filho? Sim ou não? Sim ou não, amados? E no outro dia, se ele pedisse de novo? E no outro dia, se ele pedisse de novo? Sim. Por que você está falando isso, pastor? A única limitação que a gente tem é que a gente acha que o céu vai quebrar se eu pedir tudo hoje. O céu não quebra. Deus é um Deus de abundância. E Deus é um Deus de abundância. Deus não faz nada em pouca proporção. De verdade mesmo, amados. Numa festa de casamento, que é o primeiro milagre de Jesus, eu já vi uma talha. Quando eu preguei aqui, eu mostrei para vocês que é uma talha. Uma talha é um negócio de pedra desse tamanhão, assim, ó, daqui assim até aqui, ó, grandão assim. Ele encheu algumas talhas de vinho, de água, a abundância. Se você calcular preço de vinho, através disso, vira milhões, é recurso. Deus é um Deus abundante. Pão nosso de cada dia me dá hoje. Se eu tiver a capacidade de produzir. Ai, pastor, você está inventando coisa. Da onde que Jesus vai dar em abundância? Então tá. Trouxeram para ele o mínimo. 5 pães e 2? Jesus sabia quanto cada um ia comer, sim ou não? Não. Igreja, deixa eu contar uma coisa para vocês. Dos atributos de Deus, Deus abriu mão da sua glória, se fez como homem, mas ele continuou onisciente. Amém?
Sabia as intenções do coração. Então, a resposta é, se ele sabia que todo mundo ia comer, por mais que algumas pessoas te assustam quando vão comer, Jesus não se assusta. Ainda mais crente, já viu uns que falam, meu Deus do céu, né? Estou subindo ao monte, né? Mas Jesus sabia o quanto eles iam comer, sim ou não? Sim ou não? Claro que sabia. Todas as multiplicações de pão e peixe, então ele fez na medida certa. É isso ou não? Não, todas, o que aconteceu? Sobraram. Deixa eu te contar ainda, quando eles perguntam sobre isso, quando eles não levam pão, ele fala assim, na que tinha menos, sobrou mais. Esse é o meu Deus. Por que você está falando isso, pastor? Quando eu vou me achegar para pedir a provisão para o Senhor, eu não tenho limitação de pedido. Amém, amados? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus não tem limitação, Deus é pai, amados. Eu tenho filho, sou um pai humano. Se eu pudesse dar tudo que meus filhos querem, eu daria. Quem é pai e mãe aqui? Daria ou não daria? Claro que sim. O problema é que às vezes amanhã eu não tenho daí. Está amarrado o nome de Jesus, a gente sempre vai ter provisão. Agora, Deus não fica assim. Eu peço tudo hoje, eu passo tudo amanhã. Ele fala, tudo que pedirdes em oração eu vos darei. Posso ouvir um amém? Eu sei que parece loucura, mas tem gente que às vezes não tem coragem de chegar a Deus porque não acha digno de pedir as coisas. Não sei se foi assim em relação com seus pais, não sei que foi. Eu, graças a Deus, meu pai, não posso falar, meu pai é ainda, e sempre foi amoroso, sempre, eu nunca tive problema de pedir nada, meu pai, nem que ele não fosse dar. Quando era pequeno, meu Deus, eu pedia sempre uma moto pro meu pai me levava para ver as motos, só que eu não tinha idade, mas depois de adulto ele falou, filho, eu acho melhor você não ter moto. Mas ele nunca me impediu de sonhar. Levava, eu via com as motos, andava, subia em cima das motos, fazia as coisas. Depois até a minha vontade passou. Amém, amados? Mas o que eu estou querendo dizer é assim, ó, meu pai nunca me limitou de achar, não peça isso, jamais, você não vai ter, piá, isso não vai acontecer. Isso, não. Pão nosso de cada dia nos dá. Hoje, o senhor tem provisão? Eu quero, eu recebo. O que o senhor tem para me dar? Retribui de acordo com a casa do tesouro, daquilo que o senhor tem. Deus sempre te surpreende. Amém, amados? Sempre vai te surpreender. Graças a Deus. Eu amo o Senhor. O Senhor é um Deus de abundância. Ou não? Sim. Quantas árvores tem no mundo? Quantas folhas? É tudo igual? É ou não? Não. A gente leu no Salmo aqui que o Carlos abriu 140. Deus é maravilhoso. Excelente. Não é assim, amados? Você olha, tudo graças a Deus. Amém. Olha para quem está do seu lado e fala, não se limite, irmão. Amém? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pai, qual a provisão? Se os outros não quiserem, ainda fala assim, né? Igual o Doug, né? Se alguém não quiser, dá para mim. Tem um irmão que é cheio do Espírito Santo. Primeiro, posso contar isso ou não? Esse culto dá para contar mais histórias, né? Nós conhecemos, eu já conheci, mas daí nós fomos ver ele ministrar. Aí ele falava assim, a gente perguntou para ele lá numa reunião, como é que você ficou tão cheio? Ele falava, eu ia na igreja. Posso contar isso mesmo ou não? Né? Ele falou, eu ia na igreja, meu pastor era uma benção. Falou isso mesmo. Ele pregava, trazia maná do céu, comida, revelação, era uma benção. E o povo, nem aí. Pastor, aí sabe o que eu fazia no final do culto? Ele falou, eu deitava no chão. Eu falava assim, Deus, tudo que esse povo aí não comeu. E ele é bem louco. Assim. É louco, até a cara dele é de louco. Né? Mas eu amo ele, Doug, love you, né? Mas a cara é de louco mesmo, né? Alguns conhecem, ele já foi na nossa outra igreja, né? Aí ele falava, tudo que os outros não comeram, dá para mim. Eu como tudo. Ele falou que ele foi ficando cheio de espírito, né? Na vez que, meu Deus, que nós conhecemos, foi bom demais. Foi lá na volta do poderoso Deus, é até meio profético. Né? Quando o pastor Círio voltou a fazer a conferência, posso contar isso ou não? Aí tava a galera orando assim, irmãos, ele fazia assim, ó. Com um zoião claro assim que ele tem. Os irmãos estavam de olho fechado na arquibancada, não era, Enio? Ele fazia umas bolas assim, daqui a pouco caía metade dos irmãos para lá, tudo de olho fechado. Ele era violento. Ele é violento ainda, Doug. Ele é meio assim, graças a Deus. Mas é literalmente isso. Não tem Deus. O bom das coisas espirituais é quanto mais eu me alimento, mais fome eu tenho. Não é verdade? Você começa a conhecer, você quer mais. Começa a conhecer, quero mais. O problema é quando você está satisfeito. De verdade mesmo. Isso é um problema perigosíssimo. Né? Nas coisas de Deus a gente sempre tem que buscar mais. De toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu coração. Amém, amados? Vai, próximo.
Aí, óbvio, tem a parte boa, Mateus 6,12. E perdoa as nossas, assim como nós, aos nossos devedores. A oração fala assim: Deus, perdoa as nossas. A nossa oração tem confissão. Eu sou pecador. Eu preciso de perdão. Amém, amados? Tem confissão e depois tem a retidão. O que é retidão, pastor? Eu confesso que eu não sou reto, né? Eu peço perdão pelas minhas dívidas, pelas coisas que eu tenho, e eu também faço isso horizontalmente. Amém, amados? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo, como eu ando em retidão. Eu perdoo as pessoas. Para nós que somos crentes, perdão não é situacional. Para nós é dever. Para nós é dever. Perdoar não quer dizer que eu tenho que conviver, estar junto todas as coisas, restituir na mesma proporção, que a Bíblia não fala isso. Amém, amados? Tem gente que é perigoso, a pessoa cometeu um crime, fez algo, me lesou, fez alguma coisa que é perigoso. Perdoa, amém, que Jesus, mas não vou conviver, trazer você para dentro da minha... Amém, amados? Não fala nada disso aí. Se a gente fosse pensar se a gente pensasse dessa forma assim, você não ia ver separação de apóstolos, gente não andando junto. Tem coisa que tem um tempo até que se restitua e a gente volte a andar junto. Amém? Amém, amados? Mas tem que perdoar, sim ou não? Sim. Olha para quem está ao seu lado e fala: não tem escolha, irmão. Os discípulos tentaram. Quantas vezes eu devo perdoar num dia, então? O que ele fala? 70 vezes 7. Ao invés de contar 490 desaforos, você ia falar: está perdoado, vai embora. Né? Dá mais trabalho assim. É isso que Jesus está falando. Então, ok, a minha confissão e o meu ato de andar em retidão diante de Deus. A oração começa a declarar essas coisas com a minha boca, crendo no meu coração. Próximo, vamos lá. E não vos, mas... Quando tem assim, colchete, aspas, parênteses, depende da tradução da Bíblia, é que não estava no texto original. Amém, amados? É um complemento que é colocado ali. Não deixa de ter a sua validade, obviamente. Mas aqui está dizendo assim, e não nos deixe cair em... Mas livra-nos a consciência nas nossas orações e a demonstração da nossa dependência de Deus. Eu sei que eu tenho pecado, me perdoa. Assim como eu perdoo os demais, os meus erros, minhas falhas, quando eu erro alvo. E não me deixe cair em tentação. Quem é tentado? Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado. Nós é que somos tentados por causa da nossa carne, por causa das nossas concupiscências. E qual que é a tentação? A tentação é algo simples. O que a gente orou? Vamos começar o Pai Nosso lá, vai. 1, 2, 3 e Pai Nosso. Ótimo. Seja feita a vontade de quem? De Deus. Qual é a minha tentação? Eu fazer a minha vontade. O que Deus fala a respeito disso? Se você já é cristão, a Bíblia fala que tem um Espírito Santo morando aí dentro de você. O mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. Então ele sabe de todas as coisas. E ele vos ensinará a vontade do Pai, vos ensinará todas as coisas, vos consolará, vos ajudará. Amém, amados? As palavras que tem: confortador, ajudador, auxiliador, tudo do Espírito Santo. Então, quando eu estou numa situação como essa, eu sei, aqui no Pai Nosso mostra a minha dependência. Livra-me do mal. Não quero fazer minha vontade. Há caminhos que parecem para um homem caminho de bem, mas levam ao caminho de morte, diz o provérbio. É literalmente isso que está falando assim. Então, e não me deixe cair mas livra-nos do mal. O que a Bíblia fala a respeito do mal? Eu fujo da aparência do mal. Tem gente que quer checar se é mal mesmo. Vou exemplificar com um exemplo prático que eu usei também lá naquele tempo. Só não vou dar nome agora que fica ruim. Mas vamos dizer que você está andando aqui, voltando do culto à noite. Do mesmo lado da rua, vem o irmão de touquinha, ou 1 ou 2, 3 irmãos de touquinha, uniforme do time. Não sei qual que você pensou aí. Aí o que você faz? O que você faz? Não vou passar na rua, vou passar aqui no meio. É assim que você faz ou não? O que você faz? Olha, todo mundo fala: atravessa a rua. Daqui a pouco passa um pouquinho, ou no outro dia chega, vaso. Ou vaza, né? Se for mulher. Tá... né? Vaso. Cara, a gente tava voltando lá ontem, você foi pro outro lado da rua dele. Irmão, não sabia que era vocês. Sim ou não?
Quem já fez isso? Ou depois encontrou a pessoa e você falou, ô irmão, que é isso, rapaz? Isso é fugir da aparência do... Eu não tenho certeza, mas estou vendo, tá vindo com uniforme de time, tá de touca, tá meio estranho, vou atravessar a rua. O cara... Mas tem crente que não foge da aparência do mal. Ele fica lá, tá vindo, ele quer olhar na cara da pessoa para ver se quer dar um beijo, aí sofre o dano. As coisas são mal, a gente foge da... Parece que é mal, atravessa a rua, irmão. Amém? Amém, amado? Fala, não nos deixe caírem. A tentação é essa. Eu vou brincando, não me controlo. Não, isso aí é tranquilo. Não, isso aí está no meu controle. Não sou dependente. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Maldito. Ele sai da bênção. Eu vejo que algo pode ser ruim, estou fora. Zero risco com o pecado. Zero negociação com as coisas que não são de Deus. Amém, amados? Amém, amados? Tem problema com tal coisa? Não faço. Saia fora. Eu falo assim, esses dias eu escutei uma palavra do pastor Luciano pregando sobre isso, lembrei de uma também que Deus já me deu lá na outra igreja, que fala do atleta se preparando. Todo mundo tem uma dieta autorrestritiva. É a preparação do atleta que Paulo usa o exemplo. O único problema que eu tive assim, mais intenso assim, de vício foi pornografia. Então o que você faz, pastor? Eu não faço. O quê? Eu não vejo filme, eu não fico vendo TV, eu não vejo nada que eu sei que vai despertar algo que não é bom para mim. Essa é a minha dieta autorrestritiva. Eu não posso assistir um filme. Tem sensualidade em filme ou não? Tem ou não? Então, para quem não sabe, tem, tá, irmãos? É ou não é? Tem revista ou não? Sim ou não? Sim. Tem até nas revistas de gibi, de revista em quadrinho. Tem, é tudo sensual, todas as coisas feitas com uma intenção maligna. Então, não me envolvo com essas coisas. Por quê, pastor? Foge da aparência do mal. Não me domina mais, graças a Deus. Amém, amados? Já venci, sou seguro com essas coisas. Mas vou ficar brincando? Eu tinha terror noturno. Medo escuro, mas não é medo igual pessoa que às vezes fica medo, é terror noturno mesmo. Ficou escuro, não consegue dormir, acordou à noite, fica desesperado, percebe as trevas, todas as coisas. Eu vou ficar assistindo filme de terror, irmão? Para que eu vou fazer isso? Eu vou ficar trazendo coisa que não faz bem para dentro da minha casa, colocando coisa diante dos meus... Está amarrado em nome de Jesus. Estão conseguindo fazer entender? Amém, amados? Senhor, livra-me do mal. Me livra dessa vontade, mas dá vontade de querer, ou se dá. Mas já aprendi, com isso não se brinca. Eu me abstenho de todas essas coisas. Posso ouvir um amém? Consegui me fazer entender de verdade? Né? Na oração do Pai Nosso, a gente sabe, a gente confessa, eu sou dependente do Senhor. Não me deixe cair em... Quem está me tentando? Satanás ou as minhas concupiscências? Dos olhos, dos prazeres da vida, as concupiscências da carne. Foge desse negócio aí. Estou fora dessas coisas. No nome de Jesus. Não vou nem... Amém? Livra-me do mal. Aí fala, pois teu reino, poder e agora para sempre. Vai, uma sequência que às vezes a gente não fala, que a gente às vezes para o Pai Nosso aí. Olha o que Jesus instrui. Ele fala assim, por quê? Por quê? Se perdoardes aos homens as suas, também o vosso Pai Celeste vos. Porém, se... Daí complemento. O quê? O texto que está falando nas suas. Tampouco. Aqui a gente quebra o processo religioso. Que a gente tem que quebrar aqui em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Esses dias meu filho estava falando, pai, fulano não vem na nossa igreja porque ele é de tal religião lá da escola. Falei, fala para ele na nossa igreja. Ele falou, mas a gente é evangélico, pai. E o duro que meu filho, graças a Deus, já está bem instruído na palavra. Eu falei, o que é evangélico, filho? Quem segue somente a Bíblia, a palavra. Deu, é isso mesmo. Mas estou tentando sair do cenário de se colocar em nome e rótulo de coisas. Por quê? Porque esse é o problema da religião. Qual que é o problema da religião? Eu só preciso fazer para a entidade que eu sirvo. Vocês estão aqui comigo, amados? Olha que Jesus começa a condicionar as coisas. Não é mais um processo religioso. Não é mais um processo religioso. Como assim, pastor? Vou explicar na 50 versículos. Então olha lá, o que ele fala? Porque se perdoardes aos homens as suas, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos.
Então, na relação com Deus, que é o nosso Pai, que é uma relação, eu tenho uma relação direta com Ele, de servir a Ele, de obedecer aos mandamentos, de amar a Deus. Mas eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo ao próximo que eu vejo. Como é que eu digo que eu amo a um Deus que eu não vejo se eu não amo ao próximo que eu vejo? Amém. Então ele começa a condicionar as coisas. De tudo que vocês estão orando, o mais importante é estar perdoado diante de Deus. É o que todo mundo quer, sim ou não? Sim, está bem com Deus. Então, isso vai acontecer se você também fizer isso com o seu próximo. Como Jesus resume a lei. A lei é resumida em: ama o teu Deus de todo o coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, com toda a sua alma e ao próximo como a ti mesmo. Por que você está falando essas coisas, pastor? Depois do ensino sobre oração, Jesus traz algo prático, que é o que vai revelar se aquilo que eu estou fazendo, eu estou crendo realmente. O problema do religioso é o quê? Ele só tem a parte dele de fazer. Ele não tem a parte horizontal. E infelizmente, amados, o reflexo que nós temos de igreja em um geral, e onde eu me coloco também, estou entendendo e tentando ao máximo expressar e ministrar isso, é que a gente não pode transformar o relacionamento com Deus em um processo religioso. E eu venho para a igreja, eu presto culto, dependendo eu contribuo, eu faço as coisas e eu vou embora. Amém. Amém, amados? O processo é diferente, nós somos o corpo de Cristo. Eu me compadeço dos irmãos, eu tenho que interagir com os irmãos. Ai, pastor, mas na fazenda a gente não se fala assim. Não importa, você não é da fazenda, você é um cidadão dos céus. Se a Bíblia fala sauda os irmãos, cumprimenta os irmãos. Zero amém, tá vendo? É que eu sou de Maringá, eu sou filho de comerciante, eu sempre fui de cumprimentar os outros. É um possível cliente. Né? E trata bem, meu avô já ensinava assim, meu pai é assim, meu pai é japonês, mas meu pai fala com as pessoas. É que nem todo japonês fala com as pessoas, já perceberam, né? Mas a gente tem que ter relacionamento assim também, ó. Amém, amados? Amém, amados? A demonstração do meu relacionamento vertical é o quanto eu tenho a extensão dele no nível horizontal. Não me mostra uma pessoa que é conectada em Deus que não ama os próximos. Não adianta querer inventar isso aí, não. Não, eu sigo a Deus, eu não sei o que, eu sou contra a igreja. Mas Jesus morreu pela igreja. É a noiva dele que ele está preparando. Você é o santo dos santos, que não tem que relacionar com ninguém, fazer essas coisas. Na verdade, você não teme a Deus, você teme a homens. Teme a homens, é a opinião dos outros, o que os outros vão achar, como vai ser. Se eu temo a Deus, eu sigo os mandamentos. É o princípio da sabedoria. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém, amados? E eu fico feliz, nossa igreja cresce e vai crescer mais, em nome de Jesus. Mas não pode virar um lugar que só as pessoas vêm aqui na igreja, vai embora e sai. Amém? Meu foco em todas as horas, gente, pessoas. Depois de Deus, pessoas são mais importantes. Como eu aprendi esses dias como pastor. Amém, amados? Lá da Guatemala, né? Fui lá na igreja dele, esse é o lema. Depois de Deus, as pessoas são mais importantes. Então temos que mexer isso em nós, em nome de Jesus. O modo como eu me porto para com os outros é o modo como eu me porto diante de Deus. A Bíblia fala que quem é hospitaleiro, às vezes hospedou anjos e nem sabia. Olha para quem está do seu lado e fala: às vezes eu sou um anjo, irmão. Fala assim: me leva para jantar. Né? Anjo é mensageiro, então em alguma situação você vai ser um anjo. Você vai ser um mensageiro, é ou não é verdade? De algo de Deus, em nome de Jesus. Conseguiu me fazer entender de verdade? Amém, igreja. Amém, igreja. Eu sei que é duro eu falar isso, mas a Bíblia fala assim, ó: quanto mais eu subo, mais eu tenho que... Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais próximo eu estou das pessoas. Onde Jesus estava? Sozinho no templo? Era assim ou não? Era assim que ele vivia? Ele falava: não, gente, eu estive com vocês todos os dias na sinagoga, ensinando e ministrando, mas ele era conhecido porque ele era o quê? Se fosse na linguagem de hoje, ele é o cara do rolê, é um amigo dos pecadores, está andando com o outro, está andando no meio do povo, está encostando nas pessoas, é ou não é verdade? Está encostando em impuro, está lidando com as pessoas. Amém. Amém, amados? Né? Por que a nossa igreja é assim, ó? Porque na verdade tem 4 primeira fila. É os lados que tinha, e nós não somos quadrangular. Né? É que não deu para eu fazer um heptágono aqui, senão eu até faria. Né? Mas tem que ter linha de frente para todo mundo. Amém? A gente se importa com o próximo. Olha para quem está do lado e fala: eu me importo com você, irmão.
Fala assim, né? Fala, por isso que eu estou sendo bonito aqui do seu lado. Né? Quero te ajudar. O frio deixa todo mundo mais elegante, bonito assim, né? Até eu que só põe em blusa, parece que eu estou até mais forte. Né? Eu não sei o que eu vi falando esses dias. Eu sou tão magro que eu tenho que passar 2 vezes na frente dos outros para eles me ver. Né? Para dar um. Estou quase nesse sistema assim. Vai, acabando. Próximo. Ótimo. Voltando para o início, quando Jesus começa a falar de oração. Mateus no evangelho que ele é cronológico. Amém, amados? Então não posso garantir que todos esses ensinos foram necessariamente nessa ordem. Mas ele começa a falar assim, ó. Leia lá, por favor. Vamos acabar. Tu, porém, quando? O que ele fala? E orará a teu, que está em... Ok, eu entendo que aqui pode ser também dentro do costume judaico, ok, amados? Que ela, na verdade, subir o seu... Né, e ficar ali no seu lugar fechado, independente, para nós não importa isso necessariamente, importa dizer aqui o quê? O que ele está falando? Porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada, orará o teu pai que está em, e o teu pai que vem em secreto. A questão da oração, eu tenho que separar um tempo para estar eu e Deus. Eu tenho que separar um tempo para estar eu e Deus. De intimidade, é de ficar quietinho, de ir para um lugar. Jesus orava no meio do povo poucas vezes. O que ele fazia? Saiu a um tiro de pedra. Qual que era a hora que Jesus mais orava? Qual que era a hora que mais orava? Madrugada ou de noite, é onde mais tem. Por quê? Porque os outros estavam fazendo o quê? Dormindo, até que enfim tem paz. Quem é pai ou mãe tem mais que um filho, sabe o que é isso? A noite chegou. Não estou ouvindo ninguém chamar meu nome. Às vezes você até acorda sozinho escutando seu nome, mas não é. Né? A pessoa até passa mal quando ela está sem barulho. Meu Deus do céu, estou ficando louco. Não tem som aqui, né? Acho que foi arrebatado alguma coisa. Não é assim, amados? Mas o que está falando aqui, ó. Então você vai entrar lá no seu quarto, você vai entrar no seu closet, você vai entrar no seu banheiro, você vai sair para não sei. Fica sozinho com Deus. Que o teu Deus que te vem, secreto, intimidade, te recompensará. Amém? Aí ele segue lá, ó. E orando, não useis de vãs repetições como porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Os líderes sabem como eu pego no pé deles quanto à oração. Tem que aprender a orar sem vãs repetições. Tem que aprender a conversar com Deus com liberdade. Amém? Amém, amados? Conversa com Deus, uma conversa com Deus. Como é que eu aprendo isso? Olha para quem está do lado e fala, orando, irmão. Amém? Como eu falo para meus filhos, futebol se resolve jogando, né? Oração se resolve orando. Como é que eu vou melhorar a minha oração? Como é que eu vou afinar as coisas? Como? Conversando, falando com Deus. Não precisa de vãs repetições. Não quer dizer que não possa ter uma linha ou instruir. Amém? Mas não é isso, uma reza que só faz automático e não tem nada ali de verdade, de essência. Você já imaginou se você falasse com a sua esposa com um discurso? Já imaginou que bonito? Enio, Antônio, né? Chegasse para a parte toda de manhã. Olá, Patrícia, minha amada, minha esposa. Você é muito legal, eu te amo, você é muito bonita. Em nome de Jesus, amém. E vai embora. Dá para ter relacionamento assim ou não? Aí chega o prato de comida. Que comida mais gostosa e deliciosa? Nem viu? Comida mais gostosa e deliciosa, você cozinha como ninguém. Em nome de Jesus, amém. O relacionamento é assim, irmãos? Ou não? Não é assim. Com Deus, é isso que ele está falando. A gente não pode transformar num ritual em que só eu faço. Parece... Por que a gente fica um minutinho em silêncio? Porque tem uns irmãos que são tão bons de fala e umas irmãs que às vezes chegam diante de Deus e lá, quando Deus vai responder, ela fala tchau. Né? Desliga o WhatsApp e vai embora. Manda a mensagem, põe em velocidade 2 e nunca responde ninguém. Né? Aí no outro dia começa de novo a conversa. Só do lado dela, nem leu as respostas ainda. Entra no seu quarto, seu Deus que te vem. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Te recompensará. A recompensa vem quando? É quando eu acabo a corrida. É quando eu termino as coisas. Amém. Amém, amados? Amém, amados? Tá, vai. Seguindo para a gente acabar, vai. Porque presumem que... Não, volta, não precisa acabar assim. Volta aí. Deixa lá para eu terminar o versículo. Isso, ótimo.
não vos pois a eles, porque Deus o vosso, porque Deus o vosso, porque Deus o vosso. Antes que eles peçam. E pastor, por que eu tenho que orar? Se ele sabe de todas as coisas? Porque ele quer que você participe das coisas com ele. Ele quer saber o que você deseja, como você deseja. Vocês estão aqui comigo, amados? Deus se importa sim com os meus gostos. Uma coisa, eu sou pai, eu me importo com o gosto dos meus filhos. Eu sou pai natural, Deus é pai, Deus se importa com os seus filhos. Com cada um de vocês. Por que você acha que ele se importa, pastor? Porque ele nos fez diferentes. A gente tem desejos diferentes, gostos diferentes, vontades diferentes, que não são más. Posso ouvir um amém, amados? E não tem problema nenhum. Deus, só que ele quer ouvir você pedir, ele quer que você, quer que você crie e gere isso com ele. Deus já sabia o nome que Adão ia dar para todos os animais, porque Deus é onisciente, ele sabe de tudo, mas mesmo assim ele deixa Adão batizar o animal, começar a trabalhar a partir daquele direcionamento profético que ele deu. É a mesma coisa com as nossas vidas. Não é um monte de robô com programa instalado. É a liberdade da gente agir e fluir com ele. Às vezes a gente atrasa, às vezes a gente acelera, às vezes a gente ajuda, né, a nossa própria vida, às vezes a gente atrapalha Deus e Deus não tem problema. Levanta e vai de novo. Como eu conquisto as coisas? Em oração. Como eu conquisto as coisas? Como eu conquisto as coisas? Como eu conquisto as coisas? Amém? Pastor, você também? Todos nós. O problema está, irmãos, quando as coisas já começam a acontecer na minha vida e eu começo a confiar mais no que eu já tenho de recursos do que na oração, na fé. Como é que nós chegamos num lugar desse? Orando, tendo fé, agindo. Amém, amados? Amém, amados? Para ter 1.500 cadeiras, né? Foi oração, foi pedido, foi choro, foi jejum. Amém, amados? Agora, não posso confiar porque agora elas estão aqui. Como é que põe gente? Através da oração. A gente vai andando e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, jejum, oração, ministério da palavra, na comunhão e no partir do pão, e o Senhor ia acrescentando os que eram salvos. Posso ouvir um amém? Junho vamos fazer uma vigília de oração. Vai estar frio provavelmente, mas você não vai morrer em nome de Jesus. Amém, amados? Você vai vir aqui e vai participar em nome de Jesus. Né? Em prol dos jovens, que eu sei que às vezes os pais não deixam voltar de madrugada para casa, vão ficar até às 6 da manhã. Vocês ficam felizes ou não? Meu Deus, né? E tinha gente que ficava 2, 3 dias na rave, usando droga, gastando dinheiro, se arrebentando, né? Uma noite de oração. Amém? Começando, sei lá, umas 10, 9, 10 horas, 9 horas, né? Para a gente poder fazer um pouco de louvor. E até às 6 da manhã. Você vai aguentar em nome de Jesus. Amém? Cada pai é responsável pelo seu filho, aleluia. Né? Cada um prestará conta, assim como de versículo, cada pai com o seu filho. Traz um colchão, uma coberta, enrola eles aí, eles vão acordar felizes. Amém? Faz tempo que a gente não faz uma vigília de oração. E eu preguei no último, foi domingo que eu preguei. Quem não estava no domingo? Né? Então eu vou falar uma parte da pregação, posso ou não? E antes de escolher seus discípulos, Jesus orou à noite toda. Isso também vai ser outro padrão que nós vamos colocar na igreja agora, instituído no futuro. Um dia de oração de mães e um dia de oração de pais. Para a mãe virar a noite inteira aqui orando pelo filho. Cinco, amém. Vou contar meu choro ontem à noite em oração com a minha esposa. Não posso perder os meus filhos. Não posso perder os meus filhos. Eu ajudo nas batalhas de muita gente aqui da igreja, com luta, com filhos e com coisa. E eu sei a dor, eu percebo a dor, a gente entra em intercessão junto, a gente sofre a dor junto, mas não é o meu. Não posso falar que é a mesma, que é mentira, que o seu é parte sua. Amém? Amém, amados? Mas eu estou falando isso então. Mas a gente tem que colocar coisas neles. Quem é pai ou mãe? Aí vai perguntar, onde você foi? Ou quando você vai contar um dia, está amarrado, né? Alguns nunca vão precisar contar isso. Mas eu, infelizmente, sempre me pergunto, pai, você ia à noite em festa? Ia. Você passava a noite inteira festando? Passava. Aí já imaginou e pergunta, e quantas noites o senhor já passou acordado orando por mim? Crê. Amém?
Nós vamos ter esses memoriais em nome de Jesus. Amém? A gente divide os dias, um dia só de mãe, um dia só de pai. Os homens ficam aqui lá de fora, uns que são solteiros, para ser segurança das mulheres. Quem tem família, cuida da família. E depois um dia as mães ficam com as crianças, os homens ficam aqui também. Orando em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Vamos colocar de pé? Peça em oração. Sem reclamar, sem nada disso em nome de Jesus. Quero fazer rápido aqui em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos para 2 momentos? 3, tá? Quero fazer uma primeira oração. Vamos orar juntos uma oração. Quem sabe você está aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus. Que seja uma realidade para você em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que declara com os seus lábios, crendo no seu coração, será salvo. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração e repete comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero, nesse momento, me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus.